Mas é isso, nós somos de Barões da Pisadinha aqui. Foi bom, foi muito legal, muito legal. Eu acho que eu não vou poder deixar na minha aula, não, viu? Senão eu vou ter que pagar direitos autorais, vou ter que pagar royalties da música. Nós vamos tentar trabalhar hoje um pouquinho nessa questão da acústica. Vamos falar hoje acústica. Acústica. Hã? Acústica. Tá bom? Não, deu, não foi engraçado, não, desculpa, achei que seria. Tá? Foi mal. Vocês estão vendo já minha tela aí? Vocês estão vendo minha tela aí? Não. Estamos sim, professor. Então vamos de novo? Vamos tentar de novo para na hora de editar dar certinho? Presta atenção, hein? A gente tem que participar. Não adianta ser pai, não. E aluno não, tem que participar. Ó. Gente, então hoje nós vamos falar de acústica. Hã? Acústica! Ah, obrigado. Agora deu certo. Ô, moçada, acústica é falar um pouquinho de som. Então a gente começa falando um pouquinho sobre o som. E por isso que eu coloquei ali uma música para a gente ouvir. Vocês acham que todo som é música? Não. E toda música é som? Sim, eu acho. Sim, toda música é som, né? Mas nem todo som é música. Tá legal, moçada? Nem todo som é música, mas toda música é som. O som, na verdade, é um nome muito particular que nós damos para as ondas mecânicas longitudinais que nós usamos na nossa comunicação, como essa que eu estou fazendo com vocês. Então, eu chamo de som a estas ondas mecânicas longitudinais que nós somos capazes de produzir, alguns de nós, seres humanos, somos capazes de produzir, nem todos os seres humanos são capazes de produzir os sons que nós usamos para nos comunicar, num conjunto de fonemas, né, que podem ser traduzidos numa linguagem escrita. Então, eu gosto de falar do som a partir da oralidade, né, da fala. Tá legal, moçada? Então, a partir da fala que nós tratamos o som. Mas o som, na verdade, é um nome próprio que nós damos para uma coisa que é muito mais ampla, que são ondas mecânicas longitudinais que se propagam pelos meios materiais. Então, nós só falamos de ondas sonoras quando nós temos um meio material. A mesa, o ar atmosférico, a água. Então, estes são meios nos quais o som se propaga, essa onda mecânica se propaga. Tá legal, moçada? Então, a gente colocou lá Barões da Pisadinha, né? Tem gente que gosta de dizer que Barões da Pisadinha não é música. Mas são pessoas que não entendem a versatilidade cultural do ser humano. O ser humano produz sons e estes sons nos tocam a alma. Alma não, eu não creio em alma, mas nos tocam a mente. Esses sons fazem a gente desejar ou mudar a nossa forma de nos realizar, de nos relacionar com as coisas à nossa volta, com o mundo à nossa volta. Tá legal? Algum de vocês já teve a oportunidade de participar, por exemplo, de uma roda de samba? Já. Já? Onde? Em que bairro, meu amigo? Me conta aí, que eu estou precisando ir numa roda de samba. Agora não, né? Por causa da pandemia, é mais né? em carnaval, né, professor? Santa Teresa. Quem já participou do carnaval sabe, né? Quando você vai, por exemplo, a um bloco, né? A um bloco, você entende que parte fundamental daquilo é a música, é o som que está acontecendo, confere? Mas é óbvio que falar de carnaval no Brasil é até redundante. Quem já teve a oportunidade, por exemplo, de participar de um baile? Um baile, aí eu vou usar o termo, um baile funk mesmo, um baile numa vila, né? Tem gente que chama de guerra de caixa de som, eu não sei se chama assim ainda. Na minha juventude era assim, a gente parava o carro na rua, abria a caixa de som e tocava, né? Música eletrônica. Mas algum de vocês já teve a oportunidade? De participar em um baile funk? Ninguém quer falar, mas aposto que na festa de 15 anos todo mundo aí tocou funk. Ninguém quer falar, mas aposto que tocou. Pessoal, descendo. Eu não ia falar de axé. Descendo a boquinha da garrafa é axé, né? Funk não. Perdido demais.
Qual a diferença entre o charme e o funk? Um andar bonito, o outro elegante. Não é isso? Lá da década de 90, né, moçada? Direto do túnel do tempo, tá legal? Vejam, o que define o gosto musical das pessoas, em última análise, são as experiências culturais que elas têm com essas músicas. Por exemplo, eu falei com a Ana, que me pediu o Barões da Pisadinha, eu falei com ela que Barões da Pisadinha não é música caipira, mas porque a minha referência de música caipira está lá na minha juventude, na minha infância, quando eu efetivamente morei na roça, trabalhei no campo, tirando leite, cortando capim, tratando gado, tá? Então eu tenho uma referência de música caipira que não é essa, tá legal? Essa referência que a gente tem hoje, desse pessoal aí, né, que está tocando esse tipo de música, é uma referência que mistura o eletrônico com outros instrumentos mais antigos. Tudo bem, a música evolui, a cultura evolui. Então, é nesse sentido. Mas o que nós vamos tratar hoje são das ondas sonoras e da forma como elas se propagam pelo ambiente, como nós as criamos e as detectamos. Perfeito? Aí eu pergunto, já quis antecipar um pouquinho. Alguém aí pode me dizer se tem algum som que marcou a vida dessa pessoa? Por exemplo, tem algum som que vocês têm ouvido e que marcou a quarentena de vocês? Plantão Globo. Ai, como é que é a música do Plantão Globo, hein? Esqueci. Ai. Tan, 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 tan. Olha para vocês verem. Não canta isso não, vai que invoca. Depende, né? Dependendo da notícia. Melhor evitar, né? Vamos evitar qualquer notícia muito mais grave nesse momento da nossa vida, né? Vamos evitar. Mas, cuidado. Eu perguntei som. E isso que vocês cantaram para mim é uma? Verdade. Tem ritmo, muda o tom, muda a frequência das notas musicais. Vocês percebem? Então, eu vou de novo. Marcou o som do termômetro quando a gente entra nos locais, é apita assim no meu braço. Ah, é verdade. Olha, é um som que a gente... É verdade. O som emitido pelo termômetro digital, né, na leitura, quando vai entrar em um ambiente, ele vai lá e aponta para a cabeça, e aí ele registra a temperatura ali na sua caixa craniana, né? É verdade, é pipipi. Não é pipipi. É mais ou menos isso, não? Aham. Pipipi. A mim me marcou durante o período de Covid que eu fiquei febril durante 10 dias. Eu fiquei 10 dias febril. Febril. Não foi acima de 38, não. Graus Celsius, não. Mas medindo o tempo todo 37,8, 37,5, 37,2, 37,8, 37,5. Quer dizer, aquele sonzinho, é verdade, cara. Mais alguém, além da Júlia? O despertador, professor, que eu não ouvi hoje. Sem problema, bem-vindo. Agradeço que você esteja aqui agora. Apesar que são 8 horas da manhã, né, meu filho? O sol nasceu 2 horas atrás. Mas tudo bem, eu entendo. O despertador. Você sabe um despertador que me marca? O despertador do meu vizinho. Meu vizinho põe o despertador para 5h30 da manhã. Aí ele acorda às 5h30. Aí o despertador toca de novo 6, depois 6h10. Eu falo, gente, como é que o ser humano faz isso comigo? É verdade. É um som de quarentena. Moçada, então é isso. Aliás, aí voltando, né? O despertador do meu vizinho é uma música também, uma música esquisita que a Motorola criou muitos anos atrás, que virou marca registrada, né? Toca, você fala assim, é Motorola celular. Mas é o que ele toca. Como é que a gente define o que é bom ou ruim do ponto de vista musical? Vocês têm noção? Eu acho que a gente já falou um pouquinho sobre isso, né? Como é que se define se uma coisa é boa ou ruim? Nós estamos num ambiente escolar, num ambiente acadêmico. Então, nós podemos dizer das coisas que nos agradam e nos desagradam, e fazer a defesa delas ou não, tá certo? Por exemplo, música eletrônica não é algo que eu escute no meu dia a dia. Eu não ponho música eletrônica para tocar durante o dia a dia, no meu dia a dia, de um modo geral, né? Mas será que é legal a gente dizer que a música, eu, por exemplo, dizer que a música eletrônica é ruim só porque eu não gosto dela? O que vocês acham disso?
Eu queria que alguém que gosta de música eletrônica falasse. Olha, professor, eu acho que depende, né? Porque é opinião própria, mas eu acho que isso não devia generalizar, né? Eu acho que é por aí mesmo, viu, cara? A discussão é bem por aí, né? Nós temos que entender que existem coisas que são das ciências. Por exemplo, eu posso analisar uma música definindo os tempos de execução, definindo o ritmo, definindo coisas que são não do som, perdão, não da música, mas da onda sonora. Dizer das frequências, dizer das amplitudes, dizer dos comprimentos de onda. Nós não aprendemos todas essas coisas. Mas isso não é suficiente para dizer que algo é bom ou ruim. Vocês entendem? É suficiente para classificar as coisas, mas não para dizer se é bom ou ruim. Porque estes adjetivos, eles são de ordem pessoal e não universal. Deu para entender? Eu acho que o maior erro que um ser humano pode cometer é tentar entender o mundo do outro a partir do seu ponto de vista. Ou tentar classificar os gostos da outra pessoa a partir do seu ponto de vista. Sabe? É muito difícil. Para mim, pessoalmente, isso é uma experiência muito difícil. Tá? A minha esposa costuma me dizer sempre que eu não tenho essa empatia. Eu não consigo me colocar no lugar do outro para analisar as coisas que acontecem, sabe? Então, é melhor a gente não dizer de bom ou de ruim, né? É dizer assim, olha, particularmente eu não gosto disso, não me agrada. E você, tudo bem, você gosta e te agrada. Então, vivencie isso daí. Tá bom? Agora eu vou falar de outra coisa que é importante também. Existem coisas que nós podemos considerar como poluição sonora. Vocês conseguem entender a diferença entre poluição sonora e som ambiente, por exemplo? É clara a diferença. Você acha que é clara? A diferença é se eu consigo dormir com ou sem. Exatamente. E se eu te disser que a gente consegue dormir mesmo em ambiente de grande poluição sonora? Ônibus. Por exemplo... Isso, pra mim, assim, se eu tiver com muito sono, não importa a poluição sonora que tiver. Você tinha falado ônibus ou foi impressão minha? Não, fui eu. Eu não sei quem foi. Trabalha mais essa fala sua. Como assim? Você considera o ônibus como parte da poluição sonora? Sim, professor, porque quando eu tô no ônibus, aí de vez em quando demora muito. Aí eu fico dormindo lá. Aí fica mais ou menos 2 horas lá, gente entrando, saindo, gritando, bala falando, buzinando, mas eu tô dormindo. É alguma coisa. Vamos analisar. Você está dizendo do ambiente dentro do ônibus. Do ambiente dentro do ônibus. É isso. Uhum. Você está dentro dele, viajando no ônibus. Uhum. Pois aí tem uma coisa, não sei se você sabe. Esses veículos grandes de transporte, os ônibus principalmente, claro, é deles que a gente fala nas cidades, né? Mas mesmo caminhões, eles têm sistemas que impedem que, por exemplo, o barulho do motor do ônibus se propague dentro do ônibus. Você sabia disso? Sistemas de isolamento. Tem uns que estão falhando, então. Como é que é? Tem uns que estão falhando, porque tem cada ônibus, eu sei que só Jesus. É óbvio que tem uns que estão falhando, né, meu amigo? É claro que tem uns que estão falhando, né? É óbvio que os ônibus que a gente tem, né, dependendo da idade, tal, do tempo, mas todos eles têm um sistema de isolamento do motor. Se você não acredita, faz a experiência da próxima vez que você andar de ônibus, senta próximo ao motor dele, tá? Próximo ao motor. Você vai perceber que o barulho do lado de dentro é muito pequeno. E, no entanto, quando você senta, quando você desce do ônibus, que você está ali do lado do motor ali, a hora que ele arranca, você percebe que a intensidade sonora é muito maior. Quer dizer, por incrível que pareça, a poluição sonora produzida pelo ônibus é muito maior do lado de fora do ônibus do que do lado de dentro. Isso Porque é as empresas se preocupam com o conforto sonoro de quem está dentro. Desculpa, Júlia, fala. Isso é verdade. Eu percebi quando eu ia de ônibus pro IF, nossa, lá dentro é bem menor, bem menos intenso. Pois é, de novo, né? É óbvio que
pode estar ali, o sistema não ter sido projetado da melhor forma possível, etc, etc. Mas, definitivamente, o ônibus ele é um problema muito mais ambiental do que para quem está dentro dele, por incrível que pareça, né? Talvez as experiências contem coisas diferentes. Mas se a gente pegar um aparelho que mede intensidade sonora, e os celulares de vocês têm esse aparelhinho, vocês sabiam? O alto-falante dos celulares de vocês pode funcionar como um... esqueci o nome, não é possível que eu esqueci o nome. É como um medidor de intensidade sonora, tá, gente? Mas tem um nome específico, mas ele pode medir. Você pode baixar um aplicativo para o seu celular que vai medir a intensidade sonora. E a partir dessa medida, você pode fazer essas experiências, dar um grito para verificar a intensidade, ou diminuir, ou falar mais baixo, ou falar mais alto, levar para perto do motor do ônibus, depois levar para uma distância maior do motor do ônibus. Mas nós vamos falar de tudo. Não, meu amigo. É decibelímetro? Alguma coisa assim? Ô, gente, vocês, eu te falo, vocês sabem muito Foi a mais disso. internet, viu? Não foi eu, não. Eu te agradeço demais, mas só o fato de você ter ido olhar é um decibelímetro. Sabe o que é engraçado? Eu acabei de colocar esse termo aqui. Nós vamos falar de decibelímetros aqui, tá bom? Daqui a pouquinho, tá? Na nossa apresentação. Mas é isso mesmo. O decibelímetro é um medidor de intensidade, de nível de intensidade sonora. Mais para frente nós vamos falar, tá bom?